Olá, alunos! Como vão vocês? Tudo bem? Eu sou a professora Renata, nesse segmento com vocês de língua portuguesa. Então, lembrando, todas as aulas estão disponíveis para vocês na plataforma Eduque, então acessem lá para terem os conteúdos anteriores. E a partir de agora, nós vamos dar seguimento com a segunda fase do romantismo. Lembrando, para que a gente siga um itinerário bem interessante e que vocês compreendam muito bem, a primeira fase do romantismo foi aquela que nós chamaram de indianista, nacionalista, aquela que exaltava a terra, exaltava todos os aspectos da beleza cultural, da beleza social, né? E, por que não, também relativo à política, ainda neste momento elogiada, tá? Então, a segunda fase, ela tem um marco meio assim introspectivo, forte, marcante, porque ela trabalha algumas questões ligadas ao sombrio, ao funesto, né, que lembra morte, que lembra dor, tédio. Então, o amor e morte, o medo da solidão, o culto à natureza sombria, como eu disse há pouco, a idealização da realidade exageradamente, levou, né, aos estudiosos, aos apreciadores desse momento, a dar uma denominação a essa segunda fase bem forte. Ela foi chamada de ultrarromântica, tá? E levando aos aspectos contraditórios esses sentimentos vividos pela maioria, principalmente dos jovens daquela época, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, quem foram os poetas? Lá na primeira fase, eu disse para vocês que nós tivemos como marco inicial no nosso Brasil, quem? Gonçalves de Magalhães, depois o Gonçalves Dias, lembra do dueto Goma e Gold, né? E depois José de Alencar com a prosa, nosso querido José de Alencar, grande influência e inspiração para o Machado de Assis, que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, quem nós temos agora nessa segunda fase? Essas pessoas aí. Álvares de Azevedo, o poeta dito híbrido, não é? E Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Dentre esses quatro, ressalto aqui a importância de dois que eu vou me ater a esta aula, até porque deixo para que vocês pesquisem os outros, as obras dos outros depois. Quem são eles? Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. E qual é esse projeto literário dessa segunda fase, alunos? Vejam comigo aqui no slide. A expressão de sentimentos arrebatados pelos meios das imagens e natureza sombria. Essa natureza não é agora aquela que exalta a pátria, é aquela que exalta o sentimento mais profundo do eu, tá? É um mergulho no eu, é um mergulho na identidade, no aspecto do sentimento, tá? O amor é totalmente idealizado, até porque há esse apego com o individualismo. Então, o projeto literário dessa segunda geração, ele foi muito marcante e é muito fácil de você entender lendo os poemas, né, as produções desse momento. Então, eles trabalharam a expressão dos sentimentos arrebatados pelo meio do sentimentalismo, dessa natureza sombria, esse mergulho no eu exagerado, tá? Esse amor, como é trabalhado o amor nessa poética ultrarromântica, de maneira totalmente idealizada, tá? O romantismo, ele trabalha o amor, a mulher, a questão da imaginação quanto ao ambiente da pátria, tudo que é visto naquele momento como inspiração para o poeta, de maneira idealizada. Nada é concreto no romantismo. Tudo é no ramo das ideias, no plano das ideias, tá? E, portanto, como que é essa idealização? Ela não é relativa. O relativismo vai ficar por conta do realismo, que é uma escola mais à frente que nós vamos ver. Aqui no romantismo, ela é absolutamente plena, tá? Essa idealização, tá ok? A idealização plena da realidade, como está aí no último tópico desse slide.
Então, vamos ressaltar aqui uns pontos muito importantes. A segunda fase desse romantismo no Brasil, ela corresponde de 1853 a 1869. Então, um período curto, mas de muitas produções. E como que ela foi denominada? Sempre lembrando, cada fase tem uma denominação muito interessante e que marca aquilo ali para que você não esqueça, aluno. A primeira, nacionalista indianista. E a outra, a segunda, qual é? Ultrarromântica, tá? Também denominada como mal do século. Nossa, mal do século? O que isso significa? Porque lá na Europa, de onde estávamos ainda procurando desvencilhar toda essa identidade cultural, vivenciava-se uma espécie de mergulho na alma, tá? Pelas influências dos escritores na época. Então, esse apego ao escuro, nas artes plásticas, das sombras, foi também uma característica que foi levada para a escrita literária, tá? Então, essa denominação vem desse pensamento. Outra denominação também, como é conhecida, é como geração byroniana. Como assim byroniana? E por que está com letra maiúscula? Porque faz referência a um escritor chamado Lord Byron, um escritor inglês, que foi um dos maiores representantes do romantismo da Inglaterra, tá? Um jovem que escreveu obras muito profundas com seus poemas e que foi o grande inspirador para o maior escritor da segunda fase, que foi Álvares de Azevedo. É impressionante a característica que ele toma da sua inspiração do Lord Byron. Então, daí vem o nome geração byroniana, tá? Então, sempre é bom a gente fazer essa recapitulação. Procurei aqui ajudar vocês nessa visualização com algumas imagens. Então, observe. O contexto histórico do romantismo é um período que compreende os séculos XVIII e XIX e que compõe esse processo de ascensão da burguesia, que é a classe que é o público leitor de todo esse período. Então, essa classe dominante, nesse momento da segunda fase, ela é extremamente jovem, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Só que aí, vocês sabem muito bem, né? Jovens como vocês são, que os sentimentos estão em ebulição nessa fase da juventude. E isso foi colocado na pauta, na ponta da pena pelos escritores. Então, a consonância dos sentimentos, essa perspectiva de vida pessimista, aprofundada na alma, no eu, ela é perceptível nessa segunda fase. Então, o exagero sentimental, como está enegritado aí para vocês observarem, o egocentrismo, já ouviram falar dessa palavra? Egocentrismo é se voltar para si, mergulhar no eu, tá? Aí, com um detalhe, com pessimismo, carregado de pessimismo, e ao mesmo tempo essa vontade de fugir, típica da juventude e que perpassa o tempo até hoje dessa forma, uns mais, outros menos. Então, a segunda geração romântica, conhecida, vamos sempre fazer esse resgate às palavras e às suas características. Ultrarromântica, mal do século ou geração byroniana. Se aparecer assim nos livros didáticos para vocês, não tenham dúvida, é a segunda fase, tá? Então, o enfoque do sujeito, idealização, mulher perfeita, mal do século, solidão, desilusão amorosa, exaltação à boemia exagerada, desregrada. Boemia, entenda, alunos, o que vem a ser isso? Vem a ser a questão da fuga para não vou explicar, a maneira como os poetas da época, eles iam buscar através das bebidas, dos vícios, da noite, do hedonismo, do culto ao prazer, esse cenário perfeito para se inspirarem e escreverem. Então, é um dos cenários, principalmente para, vamos dizer, terem sido acometidos pela tuberculose, a outra doença do fígado, pela pancreatite, todo originário desses vícios que era o fumo e
o alcoolismo, tá? Que foi o que acometeu a muitos deles, infelizmente, tá? Dentre eles, o nosso escritor Álvares de Azevedo, que também sofreu desse mal. E o alto grau de criticidade, porque jovem como eram, né, não podiam deixar de criticar, de se cobrar tanto. Então, foi uma fase muito profunda, de mergulho profundo nesses aspectos da alma. E que refletiu em lindos poemas, por incrível que o pareça. Então, trouxe para a gente aqui ter como exemplo esses poemas e se nos deliciarmos. Olha só que interessante. Álvares de Azevedo, o grande poeta brasileiro que nos deixou grandes escritos, escreveu esse aqui. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar olhos, minha triste irmã. Meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morrer amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glórias, o dolorido afã, a dor no peito, emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Meus 8 anos já é de Casimiro de Abreu, outro grande autor dessa época, que merece também o nosso respeito, tá aí para vocês. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, Casimiro de Abreu, ele já tem uma outra vertente dentro desse mergulho do eu. Ele tem esse aspecto nostálgico da sua pátria, essa saudade, tá? Só que é uma saudade exagerada, diferente lá do Gonçalves Dias, tá? Que ele enaltece, aqui não, ele coloca a dor que a saudade lhe traz. É um pouco diferente, portanto, enquadra-se bem nessa segunda fase. Uma dica que eu quero deixar para vocês, e vocês trabalhem isso, apreendam e guardem com você e façam por onde também apreciar, e é uma dica de ouro, é que a segunda fase do romantismo, ela também perpassa os tempos e também inspirou outros autores. E nesse momento eu quero deixar aqui a indicação de uma obra chamada O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um escritor inglês que, se você pegar todas essas explicações que a gente comentou aqui, o que se refere à segunda fase, você vai ver direitinho uma releitura um pouco mais atual, né, claro, e dentro de um outro contexto ficcional, as características dessa segunda fase ultrarromântica. Então, dica da professora, O Retrato de Dorian Gray, tá? Que também tem em filme, mas eu recomendo o livro, depois você assiste o filme. Tá certo? Então, recapitulando, características dessa fase: mal do século, ultrarromântica, individualismo exagerado, excesso de subjetivismo, irracionalismo, escapismo, fantasia, culto à morte, pessimismo, apego ao aspecto humano, morbidez, tá? Todas essas são características relativas a essa segunda fase. E vamos ao nosso exercício para fixar o conteúdo e ficar bem amarradinho isso aí para a nossa próxima aula, que vai ser a terceira fase. Então, publicada pela PUC, trago para vocês a seguinte questão. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma contou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando preludia, ouve da aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua pratear-me a lousa. Pergunta-se, o que dominantemente, ou seja, o que é bem marcante, aflora nos versos acima a característica do poeta Álvares de Azevedo, tá? Como ultrarromântico. Então, momento pensando
cri, 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 cri. Vamos lá. A devoção pela noite, que vocês podem perceber as palavras ali como dica. E por ambientes lúgubres, tá? E sombrios. O que vem a ser lúgubres, professora? Sombra, escuro, que causa medo e pavor, tá bom? Típico dos cemitérios. E depois uma questão do Enem, o soneto de Álvares de Azevedo, que também tem bem essa temática bem clara. Pergunta-se, o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura o lirismo, que o projeta para além desse momento específico. Que fundamento desse lirismo é que nós percebemos? Momento pensante. Então, melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Lembra lá que eles eram mergulhados no tédio, naquele pessimismo, no individualismo exagerado, no subjetivismo? Está aí a explicação que responde essa questão. Então agora é a sua vez de exercitar. De novo aquela frase. Se quiser ser feliz, amarre-se a uma meta, não a pessoas ou as coisas. Estude em casa, dê o seu melhor. E de que forma para você conseguir sintetizar tudo que a gente comentou aqui, que vocês aprenderam daí? Pesquise um poema de um desses autores ou dos outros dois que eu falei para vocês pesquisarem e tente associar as características desse tempo ao poema que vocês escolheram. Tá bom? Façam isso que certamente vai ficar bem matizado na sua cabeça, bem colocado, bem argumentado e que vocês depois poderão acessar na plataforma direitinho, a plataforma Eduque, e poderão rever os conteúdos. E então ficamos por aqui. Aula 10, Ultrarromantismo, segunda fase. Até a próxima!